Nessa aula de efeito Doppler, você tem que, ao final, ter entendido duas coisas, né? O que é isso, né? Como é que funciona esse efeito Doppler e saber calcular também, né? A ideia é a seguinte: toda vez que eu tiver uma fonte de ondas se movendo em relação ao observador, ou até mesmo o próprio observador se movendo em relação à fonte, né? O observador vai receber uma frequência aparentemente diferente dessa fonte de onda, né? É claro que o efeito Doppler pode acontecer tanto para o som quanto para a luz, né? Mas para efeitos práticos, para efeito de cálculo, né? Em vestibular, você só tem o efeito Doppler para o som. Quando uma fonte sonora se aproxima do observador, a frequência que o observador vai receber vai ser maior. Notem que essa frequência aí é aparente, né? Porque a frequência de verdade ela não vai mudar. Tá? Esse aumento aparente de frequência seria o efeito Doppler. Por outro lado, se a fonte de onda sonora se afasta do observador, a frequência aparente recebida pelo observador vai ser menor. De novo, aquela observação. A frequência verdadeira continua inalterada. Tá? Então, o que seria o efeito Doppler por esse ponto de vista? Seria uma alteração aparente na frequência recebida pelo observador, né, devido ao movimento relativo entre a fonte de ondas e esse observador aí. Tá bom? O melhor modo da gente entender seria fazer um exemplo aí. É claro que você tem que saber a equação de efeito Doppler. A Unicamp, por exemplo, passa para vocês. A última vez foi dado. Né? O modo mais fácil de decorar, caso não seja dado para vocês, né, é fazer assim. Escreva F e F, um de cada lado do sinal de igual, V, V e VV. Mais ou menos, mais ou menos. E aí, como é igualdade, basta você tomar um cuidado de colocar um lado para o observador e outro para a fonte. Como assim? Dois detalhes aí, né? Frequência observada seria essa frequência aparentemente maior ou menor que o observador vai receber devido ao movimento relativo. A frequência da fonte é a frequência verdadeira com que a fonte está emitindo essa onda. Velocidade VO seria a velocidade do observador. Velocidade VF seria a velocidade da fonte. E essa velocidade V, que não tem letra nenhuma, né, será a velocidade da própria onda aí. Tá? Você percebeu que essa fórmula é esquisita, né, porque ela tem um mais ou menos. Então essa fórmula ela só funciona se você lembrar que o positivo na figura é sempre do observador para a fonte. Tá? A regra não se altera. Você pode desenhar de qualquer lado. Eu poderia ter colocado o carro aqui e essa menina para lá. Tá? Aí o positivo iria para o outro lado. Mas a escolha de sinais vai ser única de acordo com essa convenção que você fez aqui. Tá? Então, coloquei um exemplo aí. Vamos tentar entender isso aí direto no exemplo. Né? A ideia é a seguinte. Você tem um carro, ele está vindo com velocidade de 20 metros por segundo, seria 72 km por hora, né? Está buzinando. Vamos admitir que o som da buzina tem a frequência de 1000 Hz, para a conta ficar mais simples aí. E aí você tem uma mocreia, tem uma menina paradinha aqui, velocidade zero, né? Ela seria o observador, e a pergunta seria qual a frequência que ela vai receber dessa buzina aqui. Tá? É claro que é legal de antemão se lembrar o seguinte: se a fonte está se aproximando dessa menina, ela vai observar uma frequência aparentemente maior. Então já sei que a resposta vai ter que ser maior que 1000 Hz. Se não der maior, é porque eu devo ter errado na conta ou na escolha de sinais. Vamos repetir aí. Você desenhando a figura assim, o observador é a mocreia, né? A fonte é o carro, a fonte de som. Então, o positivo sempre de O para F. Aí, como é que funciona essa escolha de sinal aí? Tudo que tiver a favor desse positivo é positivo, tudo que tiver contra é negativo. Aqui, então, por exemplo, a velocidade do carro, que é a fonte, né, está contrário ao positivo. Então, essa velocidade vai ser menos 20 aí. Colocar na formulinha, vamos perceber como é que funciona. Como é som, né, vamos adotar velocidade do som 300 metros por segundo. Tá bom? Jogando os valores na fórmula, frequência observada é o que eu quero saber. FO sobre 300, isso igual. Frequência da fonte, frequência verdadeira, é 1000.
sobre, de novo 300, né? Lembrar essa velocidade aqui, sem letra é a da onda. Agora vem a escolha de sinal. O observador está parado, então a velocidade dele é zero. Então aqui não faz diferença se é mais ou menos zero, porque eu não vou colocar nada aqui. Tá? Velocidade da fonte, ela está ao contrário do positivo. Então aqui eu coloco menos 20. Que você percebe como é que funciona a formulinha. Né? Como eu disse de antemão que a resposta tem que ser maior que 1000, o único modo disso aqui acontecer nessa situação aqui é se eu diminuir o denominador. Diminuindo o denominador, eu aumento o resultado da conta. Então, na sequência, eu vou passar o 300 multiplicando. Então, a frequência observada vai ser 300 vezes 1000, lá em cima, né? Indica assim, sobre 280. 300 menos 20. Isso aqui vai dar aproximadamente 1071 Hz aí. Então você teve um aumento aproximado de 71 Hz em cima da frequência original, né, devido a essa aproximação aí. O melhor modo de você entender isso aí é continuar o mesmo probleminha, admitindo o seguinte: suponha que o carro passou pela menina, tá, e ela continua parada e continua ouvindo o som dessa buzina aí, que é 1000 Hz. O que mudaria? Agora a fonte estaria se afastando dessa menina. Então o que você teria é uma diminuição, né, na frequência recebida pela garota. Lembrar que essa diminuição é aparente. Né? A pergunta seria qual seria esse valor aí. Então, jogaria na formulinha, FO, o FF é 1000, a frequência verdadeira. Né? Eu estou fazendo o mesmo problema, então é 300, a mesma velocidade para o som, 300 também. Agora, o que mudaria aqui? Se o carrinho está se afastando, né, o observador é a menina, a fonte é o carrinho. Aqui o positivo estaria para cá, sempre positivo de O para F. Nesse caso aqui, a velocidade do carro estaria concordando com o positivo. Então, no problema anterior, aqui embaixo eu coloquei menos 20. Agora eu vou colocar mais 20 aí. Tá bom? Aqui eu vou continuar deixando zero, porque o observador continua parado. Por isso que eu falei que não faz diferença se fosse mais ou menos zero, né? Continuaria sendo 300 aqui. Como é que ficaria aí? Vou passar o 300 multiplicando. Lembrar o tempo todo, o que eu sei de antemão é que a resposta tem que dar menor do que 1000 agora. Por quê? A fonte se afastando, né? O efeito Doppler faz com que a frequência recebida seja aparentemente menor. Né? Como é que ficaria então? 300 mil, mesma coisa, né? 300 vezes 1000. Só que no anterior, aqui embaixo era 280, que eu subtraí 20. Agora é 320. 937,5 Hz aí. Tá bom? Na prática, então, o que a gente percebe? A pergunta é teórica, né? No efeito Doppler, quando você tem uma fonte se afastando, a frequência aparente diminui. Se a frequência aparente diminui, nós dizemos que o som fica mais grave. No exemplo anterior, o carrinho estava se aproximando da menina e eu vi que a frequência aparente pulou de 1000 para 1071. Então, quando a frequência aparente aumenta, o som fica mais agudo.